Bem-vindo a mais um vídeo do canal Povo de Deus. Hoje nós vamos estar iniciando mais um conteúdo para a honra e a glória de Deus. Então eu te convido, você que está aí, para ficar até o final e desde já, se você não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like e comenta aí embaixo. E bora crescer com Jesus no barco. O tema de hoje vai ser os 7 mergulhos da vitória. Os mergulhos de Naamã, que fica no livro de 2 Reis, capítulo 1, e o verso 9 até o 10. Eu vou estar lendo e você me acompanha aí, tá bom? Verso 9 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pôs Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, levanta-se, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficar purificado. Nós vamos falar sobre os 7 mergulhos da vitória. Os mergulhos de Naamã, né? Hoje vai ser sobre Naamã. Então, eu vou estar falando primeiramente a introdução. A introdução vai dizer assim: da história de Naamã, podemos extrair lições importantes para o nosso crescimento espiritual e vislumbrar o caminho que precisamos percorrer para alcançarmos a vitória de Naamã. Precisou mergulhar 7 vezes no Jordão. Veja o porquê. Eu vou estar aqui iniciando os 7 mergulhos de Naamã e eu espero que você goste. Amém? O primeiro mergulho de Naamã é o mergulho da humilhação. Naamã precisou mergulhar na humilhação, né? A Bíblia diz que ele se humilhou. O mergulho da humilhação, Naamã precisou se humilhar para Deus exaltá-lo. Para Deus exaltá-lo, ele, né? Diz assim, em Lucas 18, capítulo 18 e verso 14, Naamã achava que por sua posição, né, por ser poderoso, privilegiada, deveria ser recebido pelo profeta Eliseu como toda honraria possível. Em Tiago 4:10 é dito: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Foi preciso Naamã se humilhar perante o Senhor. Essa é o primeiro mergulho de Naamã. Naamã se humilhou perante a Deus. O segundo mergulho de Naamã vai nos falar assim: o mergulho da quebra do orgulho. Pois é, diz assim, 2 Reis 5, 12, 13. Naamã se orgulhava dos rios de Damasco e achava humilhante mergulhar na água barrante no Jordão. Porém, ele precisava quebrar o seu orgulho para ser abençoado. Muitas das vezes precisamos quebrar o nosso orgulho para ser abençoado, né?
Foi assim na vida de Naamã e não é diferente na minha e na tua vida. É necessário você se humilhar e quebrar o orgulho. Agora nós vamos estar falando o terceiro mergulho de Naamã. O mergulho da fé. 2 Reis, capítulo 5, e o verso 11 vai dizer: Naamã estava acostumado a crer que via. Naamã queria um contato palpável, né, com o homem de Deus. Porém, ele precisava confiar e dar o mergulho da fé. Muitas das vezes a gente só acreditamos vendo, né? E não foi diferente na vida de Naamã. E muitas das vezes somos assim também como Naamã, né? Que possamos aprender como Naamã. Então mergulhe na fé. O 4 mergulho de Naamã. O mergulho da obediência. Diz assim, 2 Reis, capítulo 5 e o verso 13. Naamã achou muito simples um homem de Deus apenas mandá-lo mergulhar 7 vezes no Jordão. E nada mais. Naamã precisava apenas obedecer a palavra do homem de Deus para mergulhar, para ser abençoado, né? O profeta mandou ele ir lá 7 vezes mergulhar. Ele achou que era tão simples assim. Eu vou lá mergulhar, né? Mas não é tão simples assim. Teve que haver obediência. Nós vamos falar agora do 4 mergulho. Observei. Do 5 mergulho de Naamã. O 5 mergulho de Naamã é o mergulho da restauração, que fica no livro de 2 Reis, capítulo 5 e o verso 14. Depois que Naamã se humilhou, quebrou o orgulho e creu e obedeceu a palavra de Deus, ele partiu para dar o mergulho da restauração. Né? 2 Reis 5, 4 está falando que ele teve a sua restauração com Deus, né? Agora nós vamos falar o mergulho da gratidão, o mergulho de Naamã da gratidão. Diz assim, 2 Reis, capítulo 5 e o verso 15 ao 16. Naamã tinha um pouco positivo na sua vida, que era a gratidão. Embora o homem de Deus não tinha aceitado o seu presente, Naamã se mostrou grato ao Senhor pelo milagre recebido, né? Que possamos ser gratos a Deus pela conquista recebida da parte de Deus. Agora nós vamos estar dizendo sobre o mergulho de Naamã, que vai falar que é o 6. O mergulho da gratidão, né? Naamã tinha, isso eu já falei, estou um pouquinho perdida aqui, mas a gente vai lá, bora lá continuar. Agora é o 7, o mergulho da adoração. É o último mergulho da vida de Naamã, né? Para ele ter aquela bênção que ele precisava ser curado. Então, esse é o último, que é a adoração. O mergulho da adoração. Diz assim, capítulo 2 Reis, capítulo 5, 17. Naamã adorava os outros deuses. Porém, quando recebeu o milagre do Deus de Israel, ele se prostrou e adorou somente o verdadeiro Deus. Naamã reconheceu, Naamã se entregou ao nosso Deus de Israel. Nós vamos estar falando agora sobre a conclusão.
Nós vamos estar falando agora sobre a conclusão, né? O finalzinho. Diz assim: ainda hoje podemos mergulhar no rio de Deus. Desfrutamos de sua graça, de seu poder, e sermos curados e purificados de toda impureza. Ezequiel 47, e verso 1, 2. Vamos mergulhar, né, no rio de Deus, que você possa mergulhar no Jordão, no rio do Jordão de Deus. Deixa Deus te purificar, deixa Deus te limpar. Então, que possamos aprender com a história, a vitória de Naamã, o 7 mergulho da vitória, né? É necessário você se humilhar, se prostrar diante de Deus. Então, esse é o conteúdo. Eu espero que você goste, né? Obrigado aí todos vocês por estar aqui até o final. Estamos aí em 1000 inscritos, sou grata. E bora crescer com Jesus no barco.